Olá, superabundas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, o Diário de Holly Turry. Nós estamos entrando no quinto vídeo, mas é a quarta semana ainda, tá? Quarta semana, nós finalizamos agora no dia 10, na quinta-feira, dia 10 de janeiro, o programa fechado mesmo, sem a introdução de nenhum tipo de alimento. E aí eu e a minha mãe sentamos e ficamos perguntando, será que a gente continua ou a gente começa a reintroduzir, né? E aí a gente decidiu que era melhor reintroduzir os alimentos, porque a gente está curioso para saber como que o nosso corpo vai reagir e tudo mais. Então a gente reintroduziu. Mas antes de falar sobre essa minha primeira impressão com a reintrodução de um alimento que todo mundo tem em casa, deixa eu falar para vocês que nesse vídeo eu trouxe duas receitas, sim, duas receitas bem legais para você fazer aí na sua casa e super saborosas. A primeira receita que eu estou ensinando é um caldo de ossos. Sim, galera, caldo de ossos, ele fica uma delícia, mas assim, tem uns truquezinhos aí para você poder fazer e ele fica realmente muito bem. E ele é um caldo que reforça o sistema imunológico. Então, pra gente que já tava, que tinha pegado tinha pegado Covid e já vinha com o sistema debilitado, ele é um levanta de fundo, digamos assim, né? Então, ele é poeta. E o outro que eu estou ensinando é uma panqueca de ovos, feitas com a base de ovos, que vai ficar também uma delícia. Então, eu estou ensinando essas duas receitas para que vocês também possam adaptar aí na casa de vocês. E aí sim, vocês vão me ver novamente explicando sobre a reintrodução aí dos alimentos. Para fazer essa receita, você vai precisar dos ossos de galinha, né? Aqui você pode usar ossos que já foram cozidos, por exemplo, do frango assado, e também ossos que não foram cozidos, por exemplo, do peito. Aí você vai pegar, colocar numa panela de pressão todos os temperos e deixar eles fritarem ali, tudo junto, misturado, né? Aqui eu coloquei uma cebola inteira, coentro, salsa, pimenta do reino, sal e deixei fritando. Quando tava frito, eu comecei a jogar os ossos. Esse daí, por exemplo, é um pedaço do peito, outro pedaço do peito. Aí tem alguns ossos ali que são do frango assado, né? Então você pode ir guardando. O importante é ter bastante, porque senão não compensa fazer, já que essa panela, a gente vai acrescentar água daqui a pouco, e essa panela vai ficar 12 horas no fogo. 12 horas no fogo, antes da gente, de fato, ter o nosso caldo. Então, aqui é o importante que a água cubra completamente todos os ossos, não fique nenhum osso fora da água. Além disso, você vai precisar ficar olhando durante essas 12 horas e reacrescentando água para poder cozinhar, tá? Será que já tá sem água ali dentro? Passado 12 horas, agora você vai pegar ali e esmagar o osso com a ajuda de um martelinho de comida. Esse daqui a gente usa para bater o cutelo. E aí você vai voltar de novo para a panela esses ossos esmagados, tá? Então, depois de mais ou menos umas 2 horas novamente, você vai coar esse caldo, tá? E para poder tirar todo o excesso de osso que não tenha saído ainda. Aí você vai esperar esfriar e armazenar em potinhos de vidro, depois guardar na geladeira. Na verdade, é mais um enroladinho de massa de ovo, né? Então, para fazer, você vai precisar de 2 ovos. Gente, é interessante não fazer o que eu fiz, né? Eu quebrei os 2 ovos ali dentro, né? Mas é interessante você quebrar fora, caso o ovo esteja estragado, você não perca já o que você já tem, né? Então, com o garfo, ou pode ser com fouet, que o garfo já estava na mão, bati o ovo até ele crescer mais ou menos o tamanho ali, né?
Todos esses ingredientes são opcionais, né? Então, eu coloquei aqui cominho, em vez de colocar pimenta, né? E para deixar ele mais fofinho, eu tô colocando uma colher de leite de coco. Mas você não precisa acrescentar, que não vai mudar muita coisa, não. E claro, sal. A gente tá usando sal rosa, mas pode ser um sal normal, tá bom? Aí você vai tornar, misturar tudo isso muito bem até incorporar tudo. Numa frigideira antiaderente, daquelas que não grudam, eu coloquei azeite para poder fazer a fritagem, né? Não precisa colocar muito azeite, mas o suficiente para quando a panela estiver quente, ela cobrir todo o fundo. Não sejam apressados que nem eu que esqueci de esperar esquentar, né? E aí eu acabei colocando o, o ovo sem a panela ter esquentado o suficiente. Então, deixem esquentar bem o fundo para depois acrescentar aí o ovo, tá? Mas é importante fazer isso para cobrir todo o fundo. Viram que eu falei? Como eu não esperei esquentar muito bem a panela, né? Não ficou aí na hora que você põe ele já começa a fritar, né? Demorou um pouquinho, tá vendo? Ó? Mas aí você vai fazendo assim, vai esperando que tudo vai ficar tudo certo. Para virar, eu passei a colher por baixo e fui ajeitando aqui a parte de cima. E aí, com a colher, eu consegui virar. Às vezes eu não consigo virar com a colher, então, nem com uma espumadeira lá, né? Então, o que que acontece? Eu uso um prato, então eu emborco o prato ali na frente e viro. Mas hoje eu consegui virar, mesmo assim deu uma quebrada, né? Mas deu pra virar. Essa parte que quebrou, ela não fica quebrada, tá? Como ainda tem líquido do outro lado, ele gruda novamente. Então vamos para a montagem. Ela ficou assim, né? É uma massinha, parece uma massa de pizza. E aí eu acrescentei o recheio. Esse é recheio de carne, mas o recheio pode ser a sua escolha. Então você vai fechar uma das laterais e depois você vai fechar a outra lateral também. E aí vai ficar compridinho. E aí você vai ter que fechar uma das dessas. Então eu fechei de volta e fui enrolando. E aí ela ficou completamente enrolada, como uma panqueca mesmo. Olá, superabundas! Tudo bem com vocês? Cara, quarta semana de Holy Terry, dia 15, mentira, dia 10. Dia 10 a gente termina um mês e a gente vai começar a reintroduzir os alimentos que são proibidos, né? E como que foi esse mês, né? Pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Não foi fácil. Não é um mês muito fácil de falar assim, ah, foi fácil fazer. Foi muito saboroso fazer, mas fácil não foi. A gente tem que superar muitos vícios, né? O vício do açúcar, né? O vício de comer o arroz e feijão aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente come arroz e feijão todo santo dia. E aí a gente não ter o arroz e feijão para comer todo santo dia parece um absurdo, que horror, né? E as pessoas assustam, mas como assim você não come arroz e feijão? E aqui em casa a gente tem a minha mãe e eu que estamos no programa e meu pai que não tá. Então a gente fazia ainda comida para ele. E ele ficou enchendo o saco o mês inteiro porque a gente não tava comendo arroz e feijão, que tem que comer arroz e feijão, que arroz e feijão sustenta, que arroz e feijão é isso e aquilo, aquilo outro, né? E é um saco ter que lidar com as pessoas e ter que ficar explicando. Aí as pessoas te oferecem as coisas que você não pode comer e você tem que ficar explicando que não pode comer. Então, foi um mês complicado, né? Em compensação,
em compensação não, junto com isso, a gente teve um mês também aqui no Brasil, não sei no Brasil em geral, mas em São Paulo de modo geral, muito chuvoso, o que fez com que muitos legumes, verduras estivessem uma bosta, tá? O gosto tava ruim, eles estavam estragando mais rápido e o preço altíssimo. Então, o mesmo valor que a gente consumiu no começo do mês, agora, por exemplo, passou o mês de fevereiro, do final do mês de janeiro para o mês de fevereiro, a gente já consumiu o mesmo valor, com menos coisas e com produtos de qualidade inferior, né? Por causa das chuvas e tudo mais. E a gente entende. Mas, pô, é um rombo, né? Porque a gente tem um orçamento para seguir. Dentro desse orçamento, a gente não pode ficar extrapolando um monte de coisa porque o preço tá mais alto, né? O preço, enfim, deveria tentar se manter ou, né? Principalmente aqueles que já estão estragando, que vão ser jogados fora, ser vendidos mais baratos, né? O certo seria mesmo ser doados, né? Você que não tem condições de pagar, ó, esse daqui, sabe, essa verdura aqui que tá carcomida, que tá aqui, você pode pegar e levar embora, né? Esse seria o certo, mas a gente sabe que a gente vive dentro da Grande Babilônia, né? E que tudo vai ser vendido e tudo vai ser para base da ganância. Então, não vão doar, mas que pelo menos vendesse com um preço mais barato, porque tá uma porcaria. E por que eu falo isso? Gente, eu fui no mercado, né? Fui no mercado comprar legumes, né? Aí eu fui lá, a cenoura foi para R$ 13 o quilo. No começo de janeiro, a gente tava pagando R$ 4, né? Aí depois foi aumentando consecutivamente, não foi de 4 para 13, mas foi aumentando consecutivamente, a ponto de estar R$ 13 o quilo, só que a cenoura, ela está minguada e danificada. Eu comprei cenoura praticamente podre, porque tinha algumas partes que já estavam moles, e eu falei, cara, eu vou chegar em casa e tirar essa parte fora e aproveitar o resto. E era o que tinha, sabe? Nesse nível que a gente tá vivendo. Então, é um absurdo. E aí a gente fica sem comer? Não fica sem comer. Comida é algo que a gente faz um esforço daqui e dali e compra, né? Então, tô chocada com isso e enfim, não tem, a culpa não é do programa, né? E a culpa é realmente de um sistema que não favorece as pessoas, tá? Mas assim, vamos falar das coisas boas do programa, porque sim, teve coisas boas, gente. Quando eu comecei esse programa, eu tinha listado lá naqueles. Oh meu Deus! Naquelas sintomas, né? Mais de 14 itens que eu sentia. Então, era dor de cabeça constante, dor no corpo, dor nas articulações, desânimo, cansaço excessivo, diabetes altíssimo, né? Problemas de pele, pele oleosa, muita espinha, né? Problemas de insônia. Eu dormia muito mal, no sentido, não que eu não durma, mas isso daí é outro caso também, é outra história que eu contarei aqui pra vocês, né? A questão da insônia, mas não que eu não dormisse bem antes e agora eu durmo muito melhor, não é só isso, que a insônia também tenho. Só que quando eu pegava no sono, antigamente, eu perdi o sono muito rápido, né? E não era um sono que me fazia o meu corpo descansar, então eu acordava cansada. E hoje não, quando eu pego no sono, eu pego muito rápido e eu descanso. E no outro dia eu estou renovada, né? Mas tem dias que a insônia ataca, então eu acordo no meio da noite, fico lá rodando na cama, vou ler, vou escrever meu livro, vou estudar, vou fazer alguma outra coisa, porque a insônia não tem a ver com o programa, o programa não ajuda se com a insônia, tá? Porque insônia é um outro problema, vem de um outro caso, tá? Mas o programa ajuda na qualidade do sono, né? Então, quando eu durmo agora, eu realmente durmo, e aí o meu corpo descansa e relaxa, e aí eu acordo bem,
As dores musculares não sinto, dor na articulação não sinto, diabetes tá controlado, né? Tem uns picos assim que a gente tem assim, a gente come umas coisas assim, tipo batata doce, mandioca, abóbora e banana e manga, e aí o diabetes sobe lá em cima, né? Tem sim, mas tá controlado, na grande maioria dos dias ele tá controlado, e eu faço a medição 6 vezes ao dia e ele tá controlado. Então tem muita vantagem fazer o programa. E eu sinceramente não tô vendo desvantagem para isso, né? Tirando, é lógico, o valor do preço, mas isso não tem a ver com o programa. E aí a gente tem também a parte do se sentir bem, né? Algo que eu estou conseguindo fazer e eu estou me sentindo bem com isso. Nossa, eu consegui fazer. Sabe o que é você falar? Pô, eu tô conseguindo fazer isso, cara. É incrível, sabe? Essa sensação de bem-estar, de falar, eu consigo fazer alguma coisa. Isso a gente precisa internalizar dentro de nós para de fato fazermos alguma coisa com esse sentimento de falar assim, nossa, eu fiz, eu construí, eu fiz alguma coisa pra mim. Enfim, né? Então, eu estou, sim, continuando o programa, a gente vai reintroduzir os alimentos, eu vou trazer mais relatos para vocês aqui sobre a reintrodução desses alimentos e como a gente estava se sentindo e vice-versa, e parará e pererê. Mas assim, não pretendo voltar ao que eu era antes, a minha alimentação antes. Eu posso até fazer um vídeo explicando como que era a minha alimentação antes, mas eu não pretendo voltar, porque eu não tô vendo vantagem, tá? Eu tô vendo vantagem em comer agora, mesmo que seja restrito e mesmo que eu fique sendo a chata do rolê, eu tô vendo vantagem em fazer isso agora. E cuidar de mim, cuidar da minha saúde, né? Eu acho que é essa parte que é mais importante, a gente se cuidar, se respeitar, respeitar que a gente precisa mesmo pensar no futuro. Pô, eu quero ser milionária, eu quero ter uma família maravilhosa, eu quero construir um lar e eu tô morrendo, como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso se eu não tenho saúde, então eu tenho que correr atrás daquilo que eu prejudiquei durante anos para que futuramente eu consiga construir aquilo que eu almejo, né? Bem, é isso. Esse é o relato, né? Até o dia de hoje, até o dia que a gente tá encerrando aí o mês, né? Tá, encerrando o mês. Eu não sei quanto que eu tô pesando. É isso que eu queria falar, né? Vai encerrar o mês, eu não sei quanto estou me pesando, não me pesei. E eu acredito que eu só vou me pesar lá pra próxima semana. Mas não porque eu queira me pesar pra saber se eu emagreci ou coisa e tal e tudo mais. Não. Eu tenho que me pesar porque eu tenho médico pra passar, eu tenho nutricionista, nutrólogo e endocrinologista, enfim, né? Todos esses istas para passar e eu acredito que eles vão pedir para eu fazer a pesagem, né? Então é por isso que eu vou pesar, mas não porque eu queira me pesar, né? Agora, corpo, né? Além da minha pele tá muito mais macia, muito mais lustrosa, né? E as manchinhas aqui estarem diminuindo, né? Ó, manchinhas de acne mesmo. E a incidência de acne também está diminuindo, né? As minhas unhas estão um pouco mais fortes, assim. E a minha mãe também tem falado bastante, não sei se melhora no aspecto das unhas, né? Minha mãe tem umas unhas normalmente muito cheias de micose e as unhas melhorou também. E eu tenho percebido também uma incidência menor da minha barriga, né? Minha barriga fica saliente, e não tá tão saliente assim. Também não tá assim, ó, meu Deus, eu estou chapada, não. Mas deu uma boa diminuída, né? E eu sei porque algumas roupas já estão caindo, né? O que é bom. Ou seja, perdi alguns quilos aí. Que bom. Mas não sei quantos ainda, então vou falar pra vocês só na próxima semana.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar as minhas primeiras impressões reintroduzindo alimentos. Nós encerramos a semana, o mês, né? Os 30 dias, para ser mais exato. Os 30 dias do programa Holy Terry. E aí, a gente decidiu que em vez de prolongar por mais tempo, a gente ia começar a aplicar a reintrodução para saber logo qual que é o resultado e tudo mais. E aí decidimos fazer isso. E aí a gente introduziu o arroz, né? Então no almoço e agora na janta a gente introduziu o arroz na alimentação. Então teve o prato com os legumes e o carboidrato não, a proteína, e aí o arroz veio fazer parte desse prato, né? Cara, sinceramente, o arroz não tava com gosto bacana, né? Ele parece uma massa pura, sem sabor. E mesmo que esteja bem temperado, minha mãe faz o arroz sempre da mesma forma, meu pai come sempre do mesmo jeito, então não era questão do tempero, mas eu senti o arroz ruim, não tinha mais o mesmo gosto que tinha antes, quando eu comia todos os dias, né? Eu não senti aquele gosto de arroz, sabe? Não, era tipo uma massa, sem gosto, enfim. E depois de comer a comida com arroz, agora, por exemplo, vai dar 4 horas, eu tô morrendo de fome, sabe? Não sustenta. Eu não sei, assim, quanto à questão do pico do diabetes, se subiu ou não, porque depois do almoço, eu medi antes e medi depois do almoço, mas mudou pouquíssima coisa, mas pouco tempo depois eu já tava com fome. A gente almoçou entre meio-dia, né? 1 hora eu já tava com fome. E aí eu tô segurando pra não ir comer, mas eu tô sentindo fraqueza. Sabe? Eu tô sentindo que eu tinha que comer mais alguma coisa. E aí eu vou provavelmente ter que adiantar a janta, né? Então eu vou ter que adiantar a janta porque eu tô com fome. E eu tenho certeza que isso é por causa do arroz, porque você come um prato cheio, né? O prato não. A quantidade de alimento no prato não mudou. O que mudou foi que eu acrescentei o arroz. E o arroz tá ali substituindo um outro tipo de alimento, que poderia ser uma carne não, porque tinha. Como é que é o nome? Oh, meu Deus. Poderia ser um outro legumes, uma cenoura, uma batata assada, uma batata doce, algo que fosse um carboidrato mais rico, né? Uma mandioca, talvez. E não um carboidrato pobre que você come, ele sobe um pico gigante de açúcar no seu corpo e depois você está com fome de novo porque ele acaba também do mesmo jeito que subiu, morreu. Então, essa é a primeira impressão que eu tô tendo aqui com o arroz. Eu não sei se eu vou gravar à noite, se eu continuo com essa impressão ou não para janta e tal, é por isso que eu decidi gravar agora, para vocês pelo menos ter esse relato, né? Bem, passando aqui rapidinho para falar das minhas impressões sobre o arroz. Gente, agora à noite eu jantei. E sinceramente, eu tô com uma queimação muito grande no estômago, né? Pesado mesmo. Eu não sei vocês, mas quando eu comia muito pão, eu sentia essa mesma queimação. Então, quando eu comia, por exemplo, 2 pães, eu sentia a mesma queimação no estômago. É o que aconteceu com arroz, né? Então, são 3 colheres de arroz, né? 3 colheres, dessas colheres normais que a gente usa para comer de arroz. E no almoço eu senti fraqueza, senti fome muito rápido. E na janta eu senti muito peso no estômago, muita queimação, né? Aquilo dali não caiu bem de jeito nenhum. Então, não foi legal, não foi uma experiência bacana. E é isso. Então, começamos a reintroduzir. Aí vamos continuar aí fazendo essas experiências para vocês verem. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito.
compartilha com um amigo, fala, olha, vem fazer isso daqui e tudo mais, e coisa e tal, e tudo, isso aí. Grande beijo, tchau!